ajudar pessoas onde elas realmente precisam. Como ajudar pessoas onde elas realmente precisam, atuando com a massagem. Você já se pegou aí com dúvida se de fato você está ajudando o seu cliente onde o seu cliente precisa? Você já se perguntou se está ajudando exatamente naquilo que o seu cliente precisa? Ou se você tem dúvida, se tem algum receio de até te perguntar se o seu cliente está satisfeito com o seu trabalho? Isso já aconteceu com você? De você estar em dúvida e não sabe se está indo pelo caminho certo, ou se está fazendo tudo errado, ou se fez tudo errado e o cliente simplesmente não apareceu mais? Sabe aquele cliente que vem, que está precisando da massagem, você sabe que vai ser importante para ele a massagem, e de repente ele vem uma única vez e não volta mais. Por que será que esse cliente não volta mais? Para você começar a identificar isso, precisa ter a percepção, né? Precisa você entender o seu cliente e focar nele mais e mais. Esse é um primeiro momento em que você vai começar a entender se o seu cliente está gostando ou não, mesmo sem ele falar. Porque tem cliente que gosta e não fala. E tem cliente que não gosta e também não fala. Só que aí ele não volta. E se ele não volta, é um indício de que ele talvez não gostou da sua sessão. Ou talvez ele gostou mais ou menos e não foi suficiente. Ele acha que não vale a pena pagar pelo tratamento, pagar pela sessão. Então, se o seu cliente às vezes está achando caro a sua sessão, se o seu cliente não está querendo pagar a sua sessão, é porque ele não está vendo o valor real dessa sessão. Ele não está percebendo o quanto você pode ajudar ele. Então, será que você está, de fato, ajudando essas pessoas exatamente onde elas precisam? Será que você está se importando com isso e se dedicando para estudar, para buscar conhecimento, para saber o que fazer com o seu cliente? Ou você está simplesmente fazendo uma repetição de protocolos, você está simplesmente fazendo uma repetição de padrão, como se o seu cliente fosse uma máquina, né, fazendo tudo igual ali para o seu cliente, para o próximo e para o próximo, e aí você não consegue resolver aquilo que o seu cliente realmente precisa. E ele não fica satisfeito com o seu atendimento e, consequentemente, ele não vai querer pagar, ele não vai querer investir. Então, a grande questão aí do seu cliente querer o seu atendimento começa em você. E eu vejo muitas pessoas projetando isso para os clientes. Meu cliente não me valoriza, o meu cliente não quer pagar, o meu cliente acha caro. Então, toda vez que você pensar nisso e projetar isso nas pessoas, você já projetou isso? Coloca aí, vai, coloca aí, desabafa aí, porque se você já fez isso, agora, a partir de agora, você vai entender como se comportar mentalmente, né, para começar a focar no que importa e não focar em projetar o que não está dando certo no seu cliente. Por quê? Porque se você fica só projetando no cliente, você não se percebe, você não percebe o que está acontecendo com você, com o seu profissionalismo, com o seu comportamento e não consegue melhorar, porque você acha que a culpa é do cliente, você acha que a culpa é da pandemia, você acha que a culpa é do governo, você acha que a culpa é do universo e não sua. Enquanto que a gente tem que se responsabilizar também para compartilhar aquilo que a gente quer que o cliente entenda da melhor forma possível. Então, você está fazendo algo pelo seu cliente para verdadeiramente ajudar ele? Você está preocupado em ir no foco da questão do seu cliente para ajudar ele? Ou você está só fazendo por fazer e está tão preocupado em ganhar dinheiro, está tão preocupado
em que o seu cliente te valorize, que você não consegue entender o quanto você precisa se dedicar um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais a sua técnica ou o seu atendimento, praticar mais vezes para ficar melhor. Então, para todas as vezes que você jogar a culpa no seu cliente, e eu estou falando isso por quê? Porque eu recebo muitas mensagens lá aqui no Instagram, inclusive, falando sobre isso, sobre os clientes que não querem pagar. Se o cliente que você está atingindo não quer pagar, procure um cliente que queira pagar. Tem pessoas que querem e precisam de ajuda. Procure essas pessoas que precisam de ajuda. Em paralelo, buscando pessoas que querem o seu atendimento, em paralelo, você precisa buscar também conhecimento para que você tenha mais habilidade de conduzir o seu atendimento e gerar um resultado na sua sessão. Gerando esse resultado na sua sessão, ajudando as pessoas exatamente onde elas precisam, o seu cliente vai voltar, essa mesma pessoa vai voltar, e ela ainda vai recomendar o seu trabalho para outras pessoas. É assim que acontece com os alunos da Massagem Flow, aqueles que vão lá, estudam, se dedicam e conseguem atrair outros clientes, sem precisar, muitas vezes, ficar divulgando o trabalho. Consegue vender sem vender, né? Por quê? Sem necessariamente ficar divulgando o trabalho. É claro que divulgar o trabalho é importante, mas o que eu vejo que os alunos estão postando lá dentro da comunidade é que eles fazem um atendimento bem feito, tem resultado com o cliente, e esse mesmo cliente volta mais vezes. Esse mesmo cliente indica para o marido, indica para o filho, para o primo, para a mãe, indica para outras pessoas. Por que que as pessoas indicam? Porque valeu a pena o atendimento. Porque valeu pagar por aquela sessão. Senão ela não indicaria. Ninguém indica algo ruim. Ninguém indica algo que não é bom ou que é mais ou menos. Você indica algo que é mais ou menos, algo que você não gosta? Então, você só vai indicar para o seu marido fazer a massagem, para sua mãe fazer a massagem, se de fato você viu o valor naquilo ali. Se de fato você entendeu o que está acontecendo na sessão e que você percebeu o resultado. Então, gere esse valor para o seu cliente. Atenda ele, trazendo o resultado que ele precisa. E aí, agora, você vai começar se você ainda não faz, talvez você já faça, e aí você precisa, de fato, aprimorar a sua técnica, entender o que é que você pode melhorar na técnica que você está fazendo, na sua conduta terapêutica. Não é só a técnica que vai gerar um resultado, mas é toda a sua conduta terapêutica de entender o que o seu cliente precisa e usar a técnica a favor do cliente e não a seu favor, né? Usar o seu conhecimento a favor do seu cliente, isso faz parte da sua conduta terapêutica. Avaliar dentro dos seus aprendizados e colocar o que você aprendeu, o que você estudou na sessão do seu cliente. E identificar o que o seu cliente está precisando. Mas, Nívia, como que eu faço isso? Nívia, como que eu faço para ajudar as pessoas exatamente onde elas precisam? Você tem essa dúvida? Quer que eu fale para você como é que você faz? Eu vou contar aqui para você como é que você faz. Eu vou contar como é que você começa a fazer isso. Uma das formas de você começar a ajudar as pessoas exatamente onde elas precisam é você iniciar os seus atendimentos fazendo uma boa ficha de anamnese. E eu estou alguns dias falando sobre isso para vocês. E eu já avisei também que tem uma ficha de anamnese lá no meu canal do Telegram. Está disponível para você. É uma ficha que só tem acesso
os alunos da Massagem Flow, que é um curso pago, que é um curso avançado. Porém, eu decidi pegar essa mesma ficha que eu disponibilizo lá para os alunos e colocar para todos vocês terem acesso nesse momento. Então, essa ficha ela é gratuita. É só você ir lá no meu Telegram, entrar lá e baixar essa ficha de anamnese, imprimir e começar a usar com os seus clientes. Essa ficha de anamnese é um guia, é um norte para você saber o que perguntar para o seu cliente. Porque tem muita gente que ou não faz a ficha, ou não sabe o que perguntar. Então, se você não sabe o que perguntar, vai lá na ficha e se orienta por aquela ficha. E você pode fazer de várias formas essa ficha. O que eu recomendo é, se você não tem habilidade de conversar, de perguntar para o seu cliente as perguntas principais, é você baixar essa ficha e fazer igualzinho tá ali. Se você já tem mais habilidade, você vai ler a ficha que está disponível. Para quê? Para saber quais são as perguntas importantes, as perguntas chaves que eu coloquei lá. E aí você vai se guiar por essas perguntas para estar sempre com essas perguntas em mente e acompanhar o seu cliente, porque a ficha no primeiro dia é importante, mas o acompanhamento também é. Então você não larga o seu cliente, você acompanha ele. O seu cliente que precisa de ajuda e você quer ajudar ele exatamente onde ele precisa, você vai acompanhar a evolução, você vai acompanhar se melhorou, se piorou, você vai acompanhar se surgiu coisas novas, se surgiu uma dor nova, se surgiu, de repente, uma emoção, um estado de turbulência que ele está vivendo na vida e que ele precisa de ajuda. Então, tudo isso você vai acompanhando. Mas e aí, Nívia, se eu não souber o que fazer? Calma, calma. O primeiro passo é você conhecer o seu cliente. Saber o que fazer com o cliente é outro passo. É um caminho, lembra? É um caminho que a gente está trilhando aqui, que eu estou mostrando para você como fazer para se tornar um terapeuta de massagem. Então, é um passo a passo. E esse primeiro passo para você identificar e, de fato, ajudar o seu cliente é conhecer ele. Conheça o seu cliente. Você pode conduzir essa ficha de anamnese de várias formas. Pode seguir ela, o roteiro, igualzinho, se você não tem experiência. E se você já tem mais habilidade, você não necessariamente precisa estar ali com a ficha, né? Escrevendo. Você pode perguntar as perguntas certas, falando numa conversa, num bate-papo, sem preencher. Aí você termina a sua sessão, termina o atendimento, aí você vai fazer as suas considerações na ficha. Então, imagina assim, uma cena do consultório. Você está lá no seu consultório, você tem a sua ficha do seu cliente que vai chegar, tá? Aí o seu cliente chega, você vai fazer esse bate-papo, vai conversar com ele sem escrever, sem anotar nada. Aí você faz a sessão, terminou a sessão, seu cliente sai da sala, vai embora, e você reserva uns minutinhos, uns 10 minutos, pelo menos, para fazer a sua observação, tudo que o seu cliente falou, e passar para a ficha dele. Então, é importante você ter essa ficha, esse documento, para fazer as anotações, porque você, daqui a pouco, vai ter muitos clientes, né? Ó, vibrando aqui para você ter muitos clientes. E quando você tiver muitos clientes, você não vai lembrar o que os clientes te falam. É humanamente impossível você lembrar, a não ser que você tenha uma memória muito boa, tá? Tem gente que tem memória muito boa, mas a maioria das pessoas não memorizam o que todos os clientes falam. Então, por isso que é importante você ter um documento. Pode ser a ficha na folha sulfite, pode ser um caderno, pode ser uma agenda, pode ser um bloco de notas, como ficar mais prático para você. Mas é importante que depois você pega e passa essas informações para a ficha. Tá? Então, tem essas duas formas de você fazer. Seguindo ali o passo a passo e anotando, se você tiver no início, para você conseguir lembrar de todas as perguntas, ou sem anotar e fazer o bate-papo. Eu, no começo da minha jornada, eu fazia a ficha. Eu perguntava, escrevia. Perguntava, escrevia. Perguntava, escrevia. Aí, depois, eu deixei a ficha de lado e eu me adaptei mais com a conversa.
Então, eu ia conversando e entendendo o cliente nesse bate-papo. Depois, no final, eu passava para minha ficha e escrevia. Às vezes, quando eu esquecia de fazer alguma pergunta importante, eu deixava ali, anotava, para lembrar de fazer na próxima sessão, tá? Então, pode ser que você esqueça de uma pergunta. Aí, você deixa a observação para perguntar na próxima. Vai fazendo esse teste, percebendo, não deu certo para mim o bate-papo, eu esqueço muito. Aí, volta para a ficha. Antes de você ir para a técnica da massagem, antes de você fazer e executar a sua massagem, é esse procedimento que você vai fazer. Então, às vezes você nem tem estudo, né? Não tem nenhum curso e quer começar. Então, você já pode começar a treinando essa ficha de anamnese. Ou, às vezes, você já tem estudo, já fez um curso, mas não está atendendo ainda. Mas pode treinar com seus familiares. Então, você vai, pega a ficha de anamnese e treina com seus familiares. Esse treino ajuda você a ter um feeling terapêutico, a ter um feeling aí, ter uma sensação, um sentimento, sentir o que o seu cliente está precisando. E de tanto você ouvir o seu cliente, você vai compreendendo e vai treinando a sua mente para criar estratégias para ajudar esse cliente. Então, de tanto ouvir, se permita ouvir o cliente, se permita a entender o que ele precisa, mesmo que você não saiba de bate-pronto, né? Mesmo que você não saiba o que fazer na sequência com tudo aquilo que ele te falou. E, de fato, talvez você não vai saber o que fazer se você está começando, se você é iniciante, ou se você não tem uma técnica que te conduz a pensar dessa forma, tá? E tá tudo bem se você não souber o que fazer de bate-pronto, mas vai se permitindo escutar o que o seu cliente está falando e vai se permitindo criar conexões entre o que você aprendeu com o que o seu cliente está falando, para nortear a sua proposta terapêutica. Treina a sua proposta terapêutica. Treina a compreender o seu cliente e pegar o que você aprendeu e o que você pode fazer com aquilo que você aprendeu durante um atendimento lá com o seu cliente. Isso é treinável. Na primeira vez que você fizer, talvez você nem consiga fazer, mas o fato de você querer fazer, você já começa a criar essa conexão, esse treino mental de raciocínio da proposta terapêutica, de raciocínio do terapeuta de massagem. Aí, quando você vai fazer a segunda vez, você já vai conseguir pensar em alguma coisa e começar a perceber o que você pode fazer. E você vai, isso com o tempo, com mais habilidade, com mais experiência, com mais prática, com mais ferramentas para o seu atendimento. Quanto mais ferramentas você vai adquirindo, mais você vai tendo essa habilidade de conectar, né, o que você sabe com o que você está ouvindo ali do seu cliente. E aí vai respirando, né? Vai respirando para você ir deixando fluir essa conexão mental para depois ir para o corpo. Depois que você faz a ficha de anamnese, que é o começo para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, se você não souber o que fazer, calma, respira, vai buscar conhecimento, vai fazer um curso que te ajuda a ter ferramentas, tá? Vai deixando vir, exercendo aí, estimulando a sua intuição. Então, calma. Primeiro é a ficha, depois você vai saber o que fazer lá na frente. Depois que você trilhar esse passo a passo. Aí, se tratando da parte prática, qual é o caminho que você pode se nortear para começar a ajudar essas pessoas naquilo que elas precisam? Depois que você fizer a ficha, você vai ter pontos chaves. E aí você vai dentro da sua ficha de anamnese, uma das primeiras perguntas que tem lá é qual a queixa principal.
Por que o seu cliente está te procurando? Por que ele precisa de ajuda? Por que ele precisa da massagem? Tem um ponto-chave principal. E aí ele vai te falar, é tal. É dor lombar. É enxaqueca. É dor na cervical. É dor no ciático. Então, qual é esse ponto X da questão aí para ajudar o seu cliente? Aí você vai perceber esse local. A maioria vem por dor física. Então, fica mais fácil essa dinâmica. Então, percebendo esse ponto local, você vai selecionar as manobras que você sabe, que você aprendeu para essa região local. Então, o cliente reclamou que é dor na cervical. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher dentro do meu aprendizado de manobras, de ferramentas, algumas manobras para tratar a dor cervical. E eu vou direcionar para ficar um pouco mais de tempo naquele lugar. Então, esse é o começo para você ajudar. Precisa saber da ficha, saber o que o cliente precisa, para daí colocar em prática e fazer a prática da massagem nele. Porque percebe que se eu não tenho uma ficha de anamnese, eu posso gerar uma insatisfação no cliente. Se o cliente só chega e deita na máquina, você vai fazendo, sabe assim? Às vezes o cliente chegou e falou, eu vim fazer uma massagem de pedras quentes. Ah, beleza, cliente, deita aí, vamos fazer então essa massagem de pedras quentes. Deitou, você vai fazer, o cliente vai deitar, vai embora, vai levantar, e você nem sabe por que ele foi fazer massagem de pedras quentes. Levanta a mão aí quem já fez isso. Eu levanto aqui junto com vocês, ó, eu já fiz isso também. Claro que eu já fiz, né, gente? Claro que eu já fiz isso também, de atender o cliente sem saber o motivo que ele veio. Porque tem local que é assim que funciona. Tem muitos spas que é assim que funciona, sabia? E tem muitos cursos de massagem, inclusive, que é assim que funciona, que é assim que é ensinado. Então, quando eu falo de ser um terapeuta de massagem, é por esse caminho que eu quero que você... aliás, é esse caminho aí que eu quero que você desvie. Eu quero que você vá para um outro caminho de ser um terapeuta de massagem. Se você está fazendo ou já fez isso, igual eu estou levantando a mão aqui e eu já fiz isso também, você está trilhando por um caminho que não vai te levar a ser um terapeuta de massagem. Você está indo por um outro caminho que você está fazendo outra coisa no seu cliente. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado, tá? É só uma questão de abordagem e de você se posicionar e saber qual é o profissional que você quer se tornar. E se você quer se tornar um terapeuta de massagem, que tem uma abordagem terapêutica, que cuida do seu cliente, que elabora uma proposta terapêutica para o seu cliente, você tem que pegar esse atalho aí, esse acelerador, que é o que eu estou te falando hoje. Então, isso é algo que vai acelerar o seu caminho, essa jornada, para ser um terapeuta de massagem. Tá? Então, você pode decidir qual o caminho que você quer ir. Ah, eu quero seguir esse caminho mesmo, nível de fazer massagem e levantar o cliente, vai embora, e eu não quero nem saber o que ele faz. Tudo bem, tá? Tudo bem. Ou não. Ou eu quero seguir junto com você e quero ser um terapeuta de massagem. Aí você vai por outro caminho. E tem gente que faz as duas coisas também. Claro que tem gente que faz as duas coisas. Eu fiz isso durante um tempo. Porque lembra que eu falei para vocês que eu trabalhei em vários locais, que eu prestei serviço, né? Eu fui uma prestadora de serviço de vários locais. De spa, de clínica, de hotel. E tinha lugares, hotéis, por exemplo. Você não tem tempo de elaborar uma proposta terapêutica. E teve um momento da minha vida que eu estava fazendo as duas coisas, por quê? Porque eu atendia em hotel,
E quando eu atendia no hotel, eu era uma profissional que fazia massagem. Era isso, e só. Eu não era uma terapeuta de massagem, eu não investigava, eu não pesquisava o cliente. Eu fazia isso. E, em paralelo, eu também atendia domiciliar. Eu também tinha os meus clientes que eu ia a domicílio e que eu tinha liberdade para fazer o que eu queria. Eu não precisava seguir o padrão do hotel, não precisava seguir o padrão do spa. Eu seguia o meu padrão. Então, eu passei a fazer o meu estilo de atendimento, a fazer uma massagem livre do meu jeito. E aí eu fazia as duas coisas. Por quê? Porque eu precisava trabalhar no hotel, eu queria trabalhar no hotel, e em paralelo eu também tinha os meus clientes, tá bom? Então é isso que você vai fazer para ser esse terapeuta de massagem. Para começar a sua jornada, é focar nessa dor do seu cliente, escolher as ferramentas que você tem para aquela dor. Se é dor no pescoço, então eu tenho que trabalhar pescoço. Não tem como fugir disso, tá? Mas eu só vou saber que eu tenho que trabalhar o pescoço se eu faço a minha ficha de anamnese, se eu conheço o meu cliente. Então, o fazedor de massagem, se você é um fazedor de massagem, tá tudo bem, mas se você tem e quer ser um terapeuta de massagem, começa a querer conhecer o seu cliente, querer investigar o seu cliente e focar nessa região de dor. Só que o terapeuta de massagem, eu falei para vocês que ele trabalha em 4 corpos. E se eu foco só na dor, eu sou um fazedor de massagem para aquela dor, né? E aí, então, eu tenho que lembrar desses 4 corpos. Corpo físico, mental, emocional, energético. Lembrando desses 4 corpos, o que mais eu perguntei na minha ficha de anamnese que vai me ajudar a elaborar a proposta terapêutica do atendimento? Então, lá na ficha de anamnese, tem perguntas que você vai identificar esses outros corpos e começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça para elaborar a sua proposta terapêutica. Beleza?